A Operação Escaparate faz parte da terceira fase da Operação Impunitas, que investiga aí desde março do ano passado, uma quadrilha, uma organização criminosa especializada aí na prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, que atuava principalmente na agência do Banco do Nordeste em Santa Cruz do Capibaribe. Alguns mandados foram emitidos aí pela Polícia Federal e foram cumpridos, e a gente vai ter os detalhes agora sobre esses cumprimentos, e esses mandados com o delegado Márcio Tenório, que é delegado da Polícia Federal. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Cidade. Conte para a gente detalhes sobre essa prisão e também esses mandados. Muito bom dia. Bom dia. A Operação Escaparate, que é a terceira fase da Operação Impunitas, ela faz parte do contexto de uma investigação que se iniciou em março do ano passado e que visava justamente identificar uma quadrilha, uma organização criminosa que estava agindo dentro da agência do Banco do Nordeste em Santa Cruz, especializada na concessão fraudulenta de recursos, de financiamentos, deferimento de financiamentos. Ao final da investigação, ali em meados de setembro, ficou constatada a participação do então gerente da agência, que é o conhecido como Alexandre Issa. Ficou constatada a participação dele e de mais outras 30 pessoas. E ao cabo dessa primeira fase, eles foram denunciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro nacional. Ocorre que, com o recebimento das informações complementares das medidas que foram pedidas pela polícia, a exemplo da quebra de sigilo fiscal e bancário, que começaram a chegar meses depois do início da investigação, a gente conseguiu constatar que o principal braço direito do grupo, que era o braço direito do líder da organização, do gerente, que foi preso hoje, ele continuou com a mesma prática. Foi pedida a prisão dele, na época da segunda fase da Operação Impunitas, foi pedida a prisão dele e do Alexandre Issa, e foi negada pela Justiça. E em liberdade eles continuaram, pelo menos o Jefferson continuou comprovadamente a forjar processos, utilizando laranja, empresas fantasmas, e dessa vez ele recorreu ao Itaú em busca de recursos para financiar essas empresas de fantasmas. Na verdade, não era só realmente para desviar o recurso público. E essas novas condutas elas foram identificadas entre outubro do ano passado, ou seja, depois que a operação a segunda fase já tinha sido encerrada, e janeiro desse ano, de 2020. Só nesse período, o Jefferson, que foi preso hoje, ele conseguiu, junto ao Banco Itaú, uma quantia de quase 5 milhões de reais. Tá? Então, esses recursos são recursos que eram para financiar o desenvolvimento da região, micro, pequenos e microempreendedores, e esses recursos foram desviados com finalidade ilícita. Então, hoje, a gente conseguiu mostrar isso à Justiça, que ele solto, estava respondendo em liberdade, ele continuava a praticar os mesmos crimes, inclusive na mesma região e nos mesmos moldes, exatamente a mesma natureza de delitos. E a Justiça acatou o nosso pedido, o Ministério Público também foi favorável, e hoje a gente deu cumprimento à prisão dele para tentar fazer com que ele, de fato, pare com essas práticas criminosas. E em relação ao líder dessa quadrilha, dessa organização criminosa, que é o Alexandre Issa, que era gerente aí do Banco do Nordeste, lá na agência de Santa Cruz do Capibaribe, como é que está o monitoramento dele? Ele está em liberdade, o Ministério Público acatou aí a prisão dele, como é que está a situação dele nesse momento? Em setembro do ano passado a gente pediu a prisão do Alexandre Issa, e essa prisão foi negada, a do Jefferson também havia sido negada. Posteriormente, como eu já falei, com a análise dessas informações do COAF, a gente conseguiu chegar a essas movimentações novas, essas novas fraudes, aqui encabeçadas a princípio por Jefferson, mas a gente sabe que, na verdade, o Jefferson, ele era, em todo o esquema, ele era o braço direito, tanto do Alexandre Issa, que foi denunciado pelo Ministério Público como líder da organização criminosa à época. Então, a gente está analisando ainda, essa fase não é fase conclusiva. Tá? Então, a gente hoje fez buscas, fez a prisão do Jefferson e também fez buscas. Os dados continuam a chegar do Banco Central e do COAF e a gente continua a fazer análise e cruzamento. Hoje o Alexandre Issa se encontra em liberdade e a gente ainda não pode afirmar que essas novas condutas têm alguma relação com ele, mas a investigação continua. Ok, conversamos aqui com o doutor Márcio Tenório, ele que é delegado da Polícia Federal, esclarecendo aí essa operação, Escaparate, que faz parte da terceira fase da Operação Impunitas, que investiga aí, desde o ano passado, uma quadrilha especializada aí em prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, e uma pessoa foi presa na manhã desta quarta-feira. Voltamos aí ao estúdio
Alex Murphy, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.